Bora então de questão sobre direção defensiva. Se o veículo começar a falhar à noite, veja bem, você está lá dirigindo no trânsito à noite e ele começa a falhar, naquelas engasgadas. O condutor deve fazer o quê? Deixar o veículo onde está com o motor ligado. Esse onde está é meio que vago, né? Sei lá, às vezes estou num lugar que não tem como deixar o veículo ali na pista, dentro da pista. Como foi isso aí? Não ficou muito claro para mim, não. Eu não faria isso aqui, não. Deixar onde está com o motor ligado. Por que com o motor ligado? Não. Já vou eliminar essa letra A. Letra B, desligar o motor e ligar as lanternas. É até estranho, porque se é à noite, as lanternas já estão ligadas, né? São aquelas luzinhas mais fraquinhas que tem ali na traseira do veículo, de cor vermelha, para poder manter ali, mostrar a posição, o tamanho, né? São luzes de posição do veículo. E desligar o motor, por que ligar ou desligar o motor? O que que isso interferiria? Gostei, não fez muito sentido, não. Acelerar mais para que o motor não morra, ou morrer, quer dizer, o motor apagar. Naturalmente a gente faria isso, né? Se eu estou dirigindo aqui, o carro começa a falhar, eu tento manter o pé mais acelerado ali para ele não morrer. Mas será que resolve? Será que essa que é a solução? Também não vou nessa. Vou ficar com o elefantinho aqui, ó. Por que é o elefantinho? Vou de letra D, ó, antes de ler, hein? Por quê? Porque quando eu corro o olho nessas 4 alternativas e vejo essa letra D aqui muito maior do que as outras, eu vejo que ela é um elefantinho aqui. E tem a técnica do elefantinho, né? Que eu vivo ensinando para vocês aí, ó. Quando você bater o olho nas 4 alternativas e ver que tem uma que é muito maior do que as outras, 90% de chance dessa ser a resposta. Bora ver? Sinalizar para a direita da via. Quer dizer, ó, começou a falhar, eu dei seta para a direita e comecei a encostar. Liguei ali o pisca-alerta. É uma boa, porque se tem uma pane ali, um problema mecânico, falhas no motor, sim, ligar o pisca-alerta. Manter a iluminação externa acionada. Ó, agora veja, aqui falou ligar, né? Cadê? Ó, ligar as lanternas. Aqui é manter. E aqui faz mais sentido, porque está à noite. Então, quer dizer, as lanternas já estão ligadas. É manter a iluminação externa acionada. E dispor, quer dizer, colocar ali o triângulo de segurança na distância mínima exigida pela resolução do CONTRAN, que é 30 metros antes da traseira do veículo. Tudo certinho. Então, veja bem, sinalizar para a direita, ok. Tirando o carro do meio da pista. Ligar o pisca-alerta, ok, porque é uma situação, né, atípica. Manter a iluminação acionada, ok. E colocar o triângulo de segurança, ok. Isso enquanto você chama um guincho para poder retirar o seu veículo ali da pista. Letra D de dado, fui na técnica do elefantinho aí, resolveu, hein? Direção defensiva. O condutor defensivo, na iminência de ser prejudicado, o que é iminência? É sob o risco. Iminência quer dizer, está prestes a acontecer. Isso é iminência, está prestes a acontecer. Então, na iminência de ser prejudicado em seu direito de preferência no trânsito, ele deve fazer o quê? Veja bem, ele percebeu, o motorista defensivo, ele percebeu que o direito de preferência dele parece que não vai ser respeitado. Ele está aproximando aqui do cruzamento, a preferência é dele, mas ele olha de lá e vê alguém vindo distraidamente numa velocidade mais alta. Ele pensa assim, eu vou entrar assim mesmo porque a preferência é minha, se bater ele está errado. Entendeu? Não é por aí, não. Então vamos ver. Ele deve falar ao motorista do seu erro para que o mesmo venha corrigir em outras situações. O que você acha, hein? Falar ao outro motorista que ele está errado. Será que vai dar certo? Será que vai dar bom isso? Não vai não, né? Na maioria das vezes o cara que está do lado de lá não admite que está errado. Manda você aqui ou quem estiver falando para casa do chapéu. Perigoso até arranjar uma confusão ali, né? Então isso aqui não dá certo não, cara. Falar com ele, não. Letra B, diminuir ou até mesmo parar, dando preferência para o outro. É isso aí, né? Fazer o quê? Ele está entrando na sua frente, diminuir ou até parar, deixando ele passar. Essa aqui é a conduta defensiva, que o condutor defensivo deve adotar. Mas vamos ler as outras. Acelerar a velocidade do seu veículo, veja bem. Se você está percebendo que alguém não vai parar e vai avançar no cruzamento, você vai acelerar para cima dele? Absolutamente não, né? Essa aqui é aquela absurda, já pode chegar eliminando. E a letra D, piscar os faróis e buzinar prolongada e sucessivamente. Vai piscando o farol e metendo a mão na buzina que ele vê e para. Olha, gente, isso aqui é o que a maioria dos motoristas fazem. Quando eles percebem que alguém vai tomar a preferência deles ali, não vai respeitar o direito, começa a piscar o farol, buzinar. Isso causa irritação,
Isso é errado, isso não é conduta de condutor defensivo, tá? A letra D tá fora, vamos de B aí, que é aquela que melhor se encaixa para um motorista defensivo. Direção defensiva. Em relação às técnicas de prevenção da colisão quando em ultrapassagem, é incorreto estar atento às intenções do outro condutor. Sim, eu devo estar atento às intenções do outro condutor, né? Quem eu estou ultrapassando, quem está atrás de mim, quem está na minha frente. Isso aqui é correto, eu estou procurando a incorreta. Auxiliar o outro condutor, sinalizando claramente as nossas intenções. Sim, eu vou fazer uma manobra de ultrapassagem, eu tenho que avisar o outro condutor ou os outros, né, que estão à minha volta que eu vou fazer a manobra. Essa é correta, eu estou procurando a incorreta. Ter cuidados especiais com os pontos cegos. Pontos cegos são aqueles pontos que pelo retrovisor você não consegue ver. Dos veículos que conduzimos. Sim, eu também tenho que tomar esse cuidado. Essa é a correta, eu estou procurando a incorreta. Só pode ser letra D, né? Utilizar a faixa da esquerda da pista. Beleza. Eu vou ultrapassar, eu uso a esquerda mesmo. Sem atingir a contramão direcional. Esse aqui é o problema. Quando você vai ultrapassar, você ultrapassa pela contramão. Você usa a contramão para fazer a ultrapassagem. Então, esse trecho aqui, ó, tá errado. Eles enfiaram isso aqui no meio para poder te pegar, né? Evitando as tentativas de ultrapassagem perigosas realizadas por terceiro. Beleza, isso aqui tá ok. Mas esse meio, você vai para a esquerda sem atingir a contramão? Né? Então, a letra D realmente é falsa. E se tivesse que chutar aqui, a técnica a ser utilizada aqui é a técnica do elefantinho. Por quê? Porque é aquela alternativa que, destacadamente, ela é muito maior do que as outras. Olha, ela tem 3 linhas de resposta. Essa é o elefantão, né? Não é um elefantinho. Letra D de dado, anota esse macete aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. O sinistro, quer dizer, o acidente, é considerado evitável quando... Evitável assim, dava para evitar. Estou analisando aqui e eu percebi que dava para fazer algo mais. O cara não fez tudo que ele podia. Então ele é evitável quando o condutor não fez tudo que podia. Dava para ter feito algo mais. Ok? Guardou isso? Então bora lá. Letra A, o condutor deixou de fazer tudo que poderia para evitá-lo. Pronto, já está logo na letra A. Acabei de falar, ele deixou de fazer tudo que ele poderia. Podia ter feito algo mais aqui, não fez. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver as outras. É considerado evitável quando o veículo colide, mesmo estando em velocidade reduzida. Quer dizer, estava devagar, mesmo assim colidiu. Mas aí não é evitável. Por quê? Porque alguém pode vir colidir em você. Você estava devagar, com cuidado, mas o outro, né? Então aqui não. O condutor fez tudo que podia para evitá-lo. Aqui fala que ele deixou de fazer tudo que podia. Aqui fala que ele fez tudo que podia. Então aqui nós temos 2 irmãs brigonas. Ó. Irmãs brigonas. Elas são parecidas, porém um fala uma coisa e a outra fala outra. Quando eu encontro 2 alternativas que eu chamo de irmãs brigonas, vou escrever isso aqui, gente. Irmãs brigonas. Guarde isso. Direto isso acontece em prova. Identificou 2 irmãs brigonas, você já sabe que a resposta tem que ser uma das 2. Então você vai eliminar as outras 2. Vou eliminar a B e a D. E eu já sei que a resposta tem que ser A ou C. Na letra A diz que ele deixou de fazer tudo que poderia. Por isso que ele era evitável o acidente. Na letra C diz que ele fez tudo que podia. Então, nesse caso, seria inevitável. Ele fez tudo que ele podia, mesmo assim o acidente aconteceu. Isso seria inevitável, não evitável. Sacou? Se de tudo você tiver dificuldade em saber se a resposta é uma ou outra, qual das 2 irmãs brigonas está falando a verdade, chuta, que você vai ter 50% de chance de acertar, né? Então, essas irmãs brigonas te dá 50% de chance de acertar no chute. Identifica as 2 irmãs brigonas, elimina as demais alternativas e chuta numa das 2 brigonas. Nesse caso aqui, a gente identificou que a resposta é a letra A, 100% aqui. Questãozinha de direção defensiva de novo. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essas questões que pedem as incorretas, tá? Até eu, que sou treinadíssimo em fazer questões, eu li aqui que a questão está pedindo a incorreta, mas na hora de eu ler as alternativas eu acabo esquecendo e marco a correta. E tem muita gente perdendo ponto na hora da prova por causa desse vacilo, hein? Se a prova for no papel, então arranja um jeito de destacar, botar uma seta assim, ó. Se for no computador, mete o dedão em cima assim, ó, da palavra incorreta. Não tira o dedo dali enquanto você não lê todas as alternativas.
que é para você não esquecer. Dirigir na defensiva é dirigir impondo seus direitos. Veja bem, nós aprendemos durante o nosso treinamento que o motorista defensivo não impõe nada, muito pelo contrário. Ele abre mão do próprio direito, dando prioridade à segurança. Então, esse impor direitos não é dirigir na defensiva. Como eu estou procurando a incorreta, essa pode ser a resposta. Ok? Então vamos lá. Dirigir atento às ações dos demais usuários. Se eu dirijo atento ao que os outros vão fazer, isso é direção defensiva. Isso é. Então aqui, ok. Eu estou procurando a incorreta. Dirigir com educação, com segurança, isso é ok. Dirigir respeitando a legislação de trânsito, isso é ok. Agora, o dirigir impondo seus direitos não é dirigir na defensiva, como a questão está pedindo a incorreta, letra A. Mais um aí de direção defensiva. Você está numa via de trânsito rápido, com grande fluxo. Não falou se é de veículos, de pedestres, não disse, mas é grande fluxo. Vamos entender que trânsito rápido só pode ser veículos, né? Porque pedestres não transitam por via de trânsito rápido. A uma velocidade média de 60 km por hora. Mas, professor, causou dúvida, porque a trânsito rápido é 80, eu estou a 60. Veja, velocidade média. A mínima, onde a máxima é 80, a trânsito rápido é 80, não é? A mínima é 40. Se eu estou a 60, eu estou na média, está tranquilo. E, de repente, o veículo da frente freia bruscamente. Nessa situação, você observa os retrovisores, sinaliza com o braço, indicando para quem vem atrás que você vai parar e reduz a velocidade com cuidado. Então, vamos lá. Observar os retrovisores é uma boa ou não? Quando você vai frear repentinamente, observar os retrovisores é uma boa, para ver se ninguém vai colidir com a traseira do seu carro, né? Sinalizar com o braço é uma boa ou não? Sim. Reduzir a velocidade com cuidado? Também sim. Então, essa letra A está tudo certinho. Vamos ver as demais. Muda imediatamente de faixa. Olha, o mudar de faixa talvez seja até uma manobra evasiva, para você poder não colidir com quem está na frente. Mas está vendo esse imediatamente? Isso aqui é um termo imediatista. Tudo que nos remete a agir repentinamente, imediatamente, isso nos leva a entender que a gente agiu sem pensar, repentinamente, no susto. Isso não é bom, não é legal. Em alguns casos até se aplica, mas em 90% das vezes não. Tá? Então eu diria que isso aqui, não. Sem se preocupar com o resto. Olha bem, sem me preocupar com o restante do trânsito, só preocupar em não colidir na traseira do da frente e os outros que se lasquem. Também não. Essa letra B de bola está totalmente errada. Buzina fortemente. Gente, para começar, buzinar não evita acidentes, tá? É muito comum a gente ver no trânsito quando alguém se sentiu lesado ali, que alguém deu uma freada brusca na frente ou parou repentinamente. Esse que está atrás se sente ofendido e emenda a mão na buzina, né? Mas isso aqui, além de não resolver o problema, é uma infração de trânsito, tá? Não pode. E aqui fala, desvia pela direita. O desviar, tudo bem, mas quem garante que tem que ser pela direita? Às vezes a alternativa que você tinha era desviar pela esquerda, então isso aqui também não fecha, não. Letra C, fora. Letra D, deixa colidir com o veículo da frente, ou seja, o que está na sua frente, freou repentinamente, sem sinalizar, sem nada, deixa bater. E depois busca ele por testemunhos para provar que você estava certo. Tem muita gente irritada, estressada do trânsito, que acaba optando por essa alternativa aqui, deixa bater, ele fez a cagada, então ele que se vire. Só que não, né, gente? Isso aqui não é o que a direção defensiva recomenda. A letra A é a que melhor se aplica aqui, então essa é a resposta. Mais um aí de direção defensiva. É considerado equipamento de segurança. Cortina nos vidros traseiros. Em automóvel a gente nem vê isso, né? Mas em vans, em veículos maiores, sim, tem essas cortinas nos vidros traseiros. Isso é equipamento de segurança? Absolutamente não, tá? É mais para conforto, né? Para o sol, a luz não ficar pegando ali, incomodando os passageiros do veículo de transporte coletivo. O encosto de cabeça, ele é um equipamento de segurança ou é de conforto? Ele é de segurança. No caso de colisão com a traseira do veículo, ele evita que aconteça o famoso efeito chicote. Guarde isso, tá?
efeito, isso pergunta direto em prova, chicote. É o encosto de cabeça que evita o efeito chicote. Ele é um equipamento de segurança, o encosto de cabeça. Então essa serve como resposta. Alarme. O alarme é de segurança, porque avisa ali que o veículo está sendo roubado. Pode até ser de segurança própria, para o seu patrimônio. Mas quando fala segurança aqui, é segurança ao dirigir, né? Então o alarme aí não é equipamento de segurança regulamentado para o veículo. Inclusive o veículo nem é obrigado a ter alarme, tá bom? Não é. Direção hidráulica, conforto. Não é segurança. Aí nesse caso é conforto. Também não bate. Letra B de bola a resposta. Mais uma de direção defensiva. A distância percorrida pelo veículo após o condutor perceber efetivamente o perigo e acionar os freios é denominada, esse denominada quer dizer chamada, tá? Às vezes caem umas palavras difíceis assim em prova e o pessoal fica meio em dúvida. Se o Detran troca esse denominada por chamada ou conhecida, aí ficaria mais fácil. É conhecida como ou é chamada de, né? Fica mais fácil. É o denominada aí. Beleza, veja bem, ele já percebeu, ó, após ele perceber, ele já percebeu. E agora ele vai acionar os freios, ele está pisando no freio. Como é que chama isso? Distância de reação, distância de parada, distância de frenagem ou distância de percepção. Então, bora lá. Vamos simular isso aqui de novo, apesar de já ter sido explicado lá na hora das aulas, né? Nesse ponto aqui, ó, o veículo está vindo aqui, ó. Nesse ponto, o condutor vê o perigo, ó, vê. Esse aqui é o momento da percepção, é o momento que ele percebeu. O perigo está aqui, ó o perigo aqui. Esse aqui é o P de perigo. Ele viu o perigo. Depois que ele vê o perigo, acabou de ver o perigo, começou aqui. Aqui começa a contagem do tempo da parada, tá? O tempo da parada começa no momento que ele vê o perigo. Viu aqui, ó. Depois que ele vê, qual que é a próxima coisa que ele faz? É reagir. E como é que ele reage? Pisando no freio. Então, daqui até aqui é a reação. Certo? Daqui até aqui, ó. Esse aqui é o tempo de reação. Então, ó, viu o perigo, viu. E acionou os freios, reação. Essa é a resposta. Professor, e depois que ele pisa no freio, daqui, ó, que ele pisou no freio nesse momento, até ele parar efetivamente, aqui é a parada, ó, parada. Como é que chama daqui até a parada? É o tempo de frenagem, né? Que nesse momento ele aciona o freio e o carro começa a frear até parar. Beleza? Então, ó, viu o perigo, entre o ver e o frear é o tempo de reação, acionou o freio até parar é o tempo de frenagem e o tempo de parada é tudo. É quando você pega do momento que ele vê até ele parar totalmente o veículo. Ok? Anota isso, assista de novo essa questão. 1, 2, 3 vezes se for necessário, porque isso cai direto em prova. Hein? Na tela aqui com você, mais uma questãozinha sobre direção defensiva. Presta atenção, eu sempre marco aqui, ao iniciar a correção da questão, qual é a matéria que aquela questão diz respeito. Por que eu digo isso? Isso é importante, você precisa de olhar isso na prova. Porque, às vezes, aquela questão, se ela for da matéria de normas de circulação, a gente precisa de observar o que está na lei, na regra. Agora, se ela está na matéria de direção defensiva, muitas vezes a gente vai precisar de abrir mão da lei, da norma, quando a prioridade for a segurança, a preservação da vida. E a direção defensiva ela faz muito isso. Então, sempre que eu vou começar a correção de uma questão, eu marco aqui, ó, isso aqui é sobre qual matéria. Você precisa de ficar ligado nisso também, lá na hora da prova. E lá eles especificam, tá? Direção defensiva, primeiro socorro, especificam o assunto daquela questão. Essa aqui é de direção defensiva, ó. Com relação ao tempo de parada, e essa parada aqui não é aquela parada para embarque e desembarque de passageiros. Se fosse, estaria relacionada à parada voltada para a norma de circulação. Aqui não, aqui é a parada dentro do conceito de direção defensiva. Está vendo por que é importante a gente observar qual é o tema dessa pergunta? Viu? Tem a parada e o estacionamento lá da norma, mas aqui não está falando de parada da norma, está falando de outro tipo de parada, você já vai entender. Com relação ao tempo de parada, é correto afirmar
que é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Ah, agora você já começou a lembrar que lá na aula você viu um lance assim, não viu? Como é que funciona isso? Vou tentar desenhar aqui embaixo. Ó. Nesse ponto aqui, ó, o motorista viu o perigo. Então, no momento que ele vê, ele demora alguns segundos para poder reagir. Até aqui, ó, foi o tempo que o veículo percorreu para ele reagir. O que é reagir? Tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Pisou no freio nesse momento aqui. O veículo para imediatamente? Não, ele ainda percorre alguns metros até parar. Então, aqui vai ser a parada dele. E aí a gente precisa entender esses conceitos, porque na prova eles perguntam essa bagaceira. O tempo de reação é do momento que você vê até reagir. Então, ó, daqui até aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é o tempo de reação. Então, veja aqui, é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto, ó, viu o perigo, até a reação. Do momento que eu vejo até reagir, ó, vi até reagir, chama-se tempo de reação. E a questão que está pedindo o tempo de parada e não o tempo de reação. Então, já eliminei a letra A. Bora para B. Ó. É o tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir. De novo, reagir é tempo de reação. Viu? Reagiu. Isso aqui é tempo de reação. É o tempo dele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, pisou no freio. Isso aqui não é tempo de parada. Já eliminei. É o tempo gasto desde que o condutor percebe, quer dizer, o momento que ele viu o perigo, até a parada total do veículo. Ó, do momento que ele viu até a parada total que está aqui, isso tudo aqui é o tempo de parada. Aí sim, isso aqui é o tempo de parada. É o que eu estou procurando. Essa é a resposta. Letra C. E aqui ainda tem uma última, ó, é o tempo gasto depois de acionado o freio. Onde é que a gente pisa no freio? No momento que eu reagi, não foi? Aqui eu pisando no freio, ó, aqui. Até a imobilização total do veículo. Daqui até aqui, chama-se tempo de frenagem. Frenagem. Viu? Então, do momento que viu até reagir, chama-se tempo de reação. Do momento que reagiu até a parada, chama-se tempo de frenagem. E quando eu somo tudo, do momento que viu até a parada, aí chama-se tempo total de parada, que é o que está na letra C. Ficou confuso? Assiste 2, 3 vezes essa questão, porque isso pergunta direto em prova. Hein? Mais um é de direção defensiva. Quanto à regra dos 2 segundos, podemos afirmar... Gente, você estudou isso em direção defensiva. Regra dos 2 segundos é quando o veículo da frente passa por um determinado obstáculo, por exemplo, um quebra-mola, uma árvore, uma placa. Você conta 2 segundos para depois passar por esse obstáculo também. Porque em movimento ali, isso representa uma distância em tempo suficiente para você reagir, pisar no freio e não colidir na traseira dele. Tá? Então, essa regra dos 2 segundos, você estudou isso na parte de direção defensiva. Então, nós podemos afirmar o quê? É a distância mínima de segurança em relação ao veículo da frente. Ok, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. Isso é verdade. É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Sim, adequada. Ela é recomendável, é adequada. Isso é verdade. Deve ser aplicada considerando as condições adversas. O que é condições adversas? Se está chovendo, se está escuro, se tem ofuscamento pela luz do sol ou de outros veículos jogando farol no seu olho, a intensidade do trânsito, se tem muito pedestre, ciclista, criança naquela área. Então, essas condições adversas devem ser consideradas. E a direção defensiva ainda fala que quando tiver condições adversas, você tem que dobrar esses 2 segundos, não é? Então, isso tudo aqui é verdade. Se A é verdade, B é verdade, C é verdade, todas as respostas estão corretas, essa é a resposta. Lembrando que quando tem esse todas aqui, eu já falei isso em outras vezes, é um macete, tá? É 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, de cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, 8 a resposta vai ser essa. Só 2 que não vai ser. O Detran vai colocar ali como pegadinha. Beleza? Aqui no caso, o macete dos 80% funcionou, D de dada a resposta.